Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos, um prazer servir. E mais uma vez, uma responsabilidade grande de estar falando sobre um tema para espíritas e não espíritas nessa casa tão amada. Obrigada, dona Zita. O que a gente tem hoje, então? O tema é a afabilidade e a doçura. Opa, deu certo. Então, para falar sobre esse tema, a gente pega primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde Kardec nos traz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, o item 6 de Lázaro. E aí ele começa a descrever questões importantes das quais vamos refletir hoje. Por exemplo, ele inicia dizendo: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. É como se a afabilidade e a doçura ela fosse então uma consequência do amor ao próximo. Se eu consigo amar ao próximo, se eu consigo fazer ao próximo, me dedicar com amor, praticar esse amor, é natural, é consequência desse ato, desse comportamento, as virtudes de afabilidade e de doçura, que em cada um podemos desenvolver, né? Quantos a cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. Todos nós temos deformidades ocultas, senão não estaríamos aqui novamente, né? E aí é que ele vem dizer, às vezes, essa afabilidade e essa doçura, ela pode ser confundida apenas com o que você externa, como se houvesse uma máscara à frente do que você faz, de como você trata o outro, de como você fala com o outro. E assim, às vezes, a gente pode pensar: nossa, mas fulano é tão amável, ele é tão doce. Mas será se todos nós já conseguimos ser em todos os ambientes, com todas as pessoas, em todos os lugares? Claro que não, né? Agora, temos que ter cuidado com essa máscara para o externo, porque ainda no capítulo 9, ele vem dizendo que a essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Porque muitas vezes o que externamos em ambientes comuns, sociais, são pessoas extremamente doces e amáveis, educadas, respeitosas com o outro, mas que dentro de casa ou no trabalho, quando em situações que exigem tal doçura, não conseguem ainda. Respondem com a ira, com a raiva, com o orgulho e vaidade. Todos nós já passamos por isso e ainda passaremos, ou no lugar desse, ou no lugar da vítima, ou em ambos os lugares, em situações diferentes. Porque quando voltamos para cá, e aí a gente fala em planeta Terra, né, nível de Brasil, nós temos que entender que é um planeta o quê? De provas e expiações. Então, se estamos aqui, nós temos que aprender aquilo que ainda não somos capazes, não fomos capazes de aprender em outras vidas.
E isso é muito importante de estar trazendo essa noite, porque a gente é um caminho que se inicia com essa afabilidade, essa doçura. É por aí que as coisas começam a se encaminhar, tá? Não se atrevendo esses a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem apenas ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. E aí muitos falam, né? Aqui eu mando e eu sou obedecido. Será que esse é o objetivo? Esse é o ponto? Por que que o Cristo nos traz esses dizeres, essas palavras, essas reflexões? Será se não tem nada a ver conosco? Será se muitas vezes não nos colocamos nessas posições, até como pais e mães, de que eu mando e você obedece? E que consequências eu posso ter com essa forma de mandar e esse objetivo só de obedecer? Essa é uma. Eu mando, eles obedecem, mas eu também, aqui eu mando e obedeço, mas eu também sou detestado. Porque a forma como você se coloca para o outro, a forma como eu vou falar e me impor, me colocar, vai minando dia a dia essa relação. E essa relação ela vai ficar insustentável, porque ela vai gerar sentimentos que não são sentimentos bons, não são sentimentos positivos. E aí as consequências são para ele, para o outro e para quem está em volta, para quem assim depende desse ambiente. Porque a gente vai falar de vibração. Como é que essa vibração permanece no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, em que são apenas ordens e ordens colocadas de forma muito impositiva para todos ou para alguns? Que ambiente vibratório eu vou estar favorecendo, construindo, e que consequências tem para mim, para o meu espírito, para o meu dia a dia. E aí ele vem dizendo, né? Não basta que os lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Coloquei essas duas figuras porque aí não sei se dá para perceber muito bem, mas a figura que tem ali é como se ele estivesse lidando com o chefe do trabalho de uma forma e com a família de outra. Todo mundo numa posição de sentido tensos, porque são comportamentos diferentes em ambientes diferentes. E aqui é outra figura da máscara, né? Que nós colocamos conforme a nossa conveniência. E aí eu falo nós porque nós ainda passamos por isso, né? E quando a gente pensa na situação de família ou de trabalho, onde essas situações são corriqueiras, são muito comuns, nós podemos refletir que, primeiro, você não está naquele núcleo por acaso, né? Então, a dificuldade do lidar com o outro, nesse meio do trabalho, nesse ambiente familiar, não é por acaso. No ambiente familiar, provavelmente, são pessoas com as quais você já conviveu. E provavelmente são questões que você está trazendo novamente para fazer de uma forma diferente. Para tentar lidar, ser mais amável, respeitar, escutar, calar.
no ambiente de trabalho também pode acontecer. E aí nós temos, assim como no ambiente familiar, questões de vidas passadas, mas questões construídas também nesse momento de vida atual. Problemas pelos quais nós passamos com determinadas pessoas do trabalho, que não conseguem mais ouvir o outro, consegue mais nem ouvir a voz, ou algo que lhe pede não é da mesma forma, nutrindo sentimentos de rancor por algo que ouviu, pela forma que falou. São questões que nós necessitamos trabalhar. Se nós não trabalharmos agora, nós voltaremos provavelmente com as mesmas pessoas e certamente com as mesmas questões para trabalhar, para aprender. E aí a gente vai para um livro muito interessante, que é o livro de Emmanuel, né? O Evangelho por Emmanuel, onde ele traz comentários ao Evangelho de Mateus, certo? É um livro muito interessante. Ele faz as leituras do Evangelho de Mateus, trazendo textos dele, né? Comentando sobre o que faz essa relação, essa ponte entre o livro e o Evangelho de Mateus, né? E aí ele começa num item que é amenidade. Amenidade. E esse item tem no livro da Esperança. Esse livro da Esperança, ele é muito bom também, ele é acessível a todos. Ele tem em PDF, é só você colocar no Google, Livro da Esperança, Emmanuel, e aí você vai ver esses itens, né? Esse particular, que ele vai falar sobre a amenidade, é no capítulo 22, né? Então, ele vai trazer. Surgem sim, perdão. Agora foi tudo. Deixa. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhantes cargas de explosivos, prestes a serem detonados pelo gatilho da boca. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Nós necessitamos refletir antes de falar. E é um exercício. Nós conseguimos adquirir essa habilidade de refletir antes de falar. Mas quanto mais nós falarmos que eu não consigo, não, quando eu vi eu já falei, ok. E agora, o que é bom de fazer? Se você viu que falou algo que feriu o outro, aí vem a mínima questão do pedido de desculpa, já é um começo dessa mudança. Já é um começo. Eu verificar que eu errei, que eu falei, que eu soltei palavras como explosivos, já é um começo. Nós começamos por aí. E depois continuamos, porque não é só por diversas vezes identificarmos que fomos rudes, agressivos. Não pode parar por aí. Nós temos essa oportunidade de vida para aprender, e é um passo de cada vez, mas eu só não posso parar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Não é essa a função das palavras. As palavras não foram criadas para ferir, para magoar, para realçar problemas e negatividade. É o que a gente diz, se você não vai falar para engrandecer, para modificar, para ajudar, silencia. Se algum companheiro falhou,
involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever, porque não somos perfeitos ainda. Então, à medida que eu vejo, eu justifico a minha crítica que é uma crítica que fere. Você pode até estar certo. Sim, claro, e aí a gente falando de trabalho, de dever, você pode até estar certo, mas lembre que as palavras não têm esse objetivo de ferir o outro. E lembre que, por diversas vezes, nós também erramos, nós também falhamos, nós também falhamos no dever, no serviço. Senão, não estaríamos aqui. Senão, não estaríamos direcionados às atividades das quais estamos hoje. Certo? Depois eu comento mais. Desculpa de novo. Continuando no mesmo item, ele traz o trecho do livro Escrínio de Luz. E aí Emmanuel fala assim: com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não será portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Mesmo que nós estejamos cheios de boas intenções no que eu vou falar, mesmo assim, se essas palavras são agressivas, se elas ferem, elas não atingem o objetivo, elas só aumentam o problema. E aí você joga uma carga negativa ao outro e recebe uma carga negativa de volta. E o problema só aumenta. Muitas vezes, algumas pessoas podem não estar preparadas para ouvir determinadas falas, determinadas críticas. Podem não estar ainda, mas você pode observar formas de falar diferentes, você pode observar pessoas que são mais acessíveis a ela, para orientar, para conversar, para se aproximar. Não necessariamente precisa ser você. Por que precisa necessariamente ser você? Em algumas situações, não. Em outras, sim. E aí a responsabilidade de estar modelando como eu vou falar com essa pessoa. Né? Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Nós temos que refletir sobre nós mesmos, sobre o como eu falo, o que eu ando falando, sobre que comportamentos eu tenho para com o meu irmão. Eu preciso me auto-observar. E aí vem uma responsabilidade que é sua para com você e não com o outro. Porque à medida que eu olho para o outro e digo que ele é isso, ele é aquilo, ele é agressivo, eu já não estou no meu direito, porque eu não preciso e eu não posso julgar. Eu tenho que olhar para mim, como eu estou, como eu falei, como eu me comportei. O que fulano sentiu quando eu falei isso? Eu estou olhando para mim. É esse o dever. Não é porque o outro faz que você vai fazer.
E se fizer, você sabe que tem as consequências que são para você. E nem sempre vão as consequências para o outro. Às vezes você absorve muito mais dessa carga, dessa energia, dessas consequências. Às vezes você é mais sensível às energias. E aí? E você às vezes necessita estar muito mais equilibrado para o seu trabalho. O outro não, nem tanto. Depende de tantas coisas. Mas é melhor olhar para si. Né? É uma autorreflexão, né? Que ele nos traz. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Quantas vezes não despejamos essas lavas a quem está ao nosso lado, por problemas que são nossos, por questões que são geradas, que embora o outro iniciou no outro, eu dei continuidade. Eu não silenciei. E eu também sou responsável por isso. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e ilumine a nós. Usemos essas verdades, essas palavras para iluminar, não para apedrejar. Usemos as nossas palavras para levantar e não para derrubar. Porque as palavras, elas precisam ser ditas. Elas precisam ser faladas, principalmente, como ele bem diz aqui, para esses desentendimentos, para esclarecer esses desentendimentos, mas ela precisa ser bem utilizada. Se ela não for bem utilizada, ela não cumprirá o objetivo. Ela será um gerador de maiores problemas e não a resolução deles. E aí a gente tem o outro item do livro, né, do Emmanuel, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Ele tem o outro item que é mansos de coração, que ele baseia-se num texto publicado em Escrinhos de Luz também. E aí ele diz: a cortesia é o primeiro passo da caridade. Sejamos mais e mais corteses uns com os outros. Se a cortesia, ela é o primeiro passo da caridade, não sou eu que diz. E se não há salvação sem a caridade, precisamos dessa cortesia. Será que é tão difícil? Pode ser. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil que para outras. Mas é algo a ser desenvolvido junto com a gentileza, que é o princípio do amor. E o que o Cristo coloca? Não é que amemos uns aos outros?
Não é isso que ele pede, não é isso que ele coloca, que esse é o caminho. Então pratiquemos, começando pela cortesia, sendo gentil com o outro, auxiliando, sorrindo. Se não gosta de sorrir, uma face mais serena, respondendo ao que se pergunta a você, estando disponível para ajudar. Ainda fala que as melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. As melhores oportunidades, e nós devemos aproveitar essas oportunidades, vêm para quem serve, para quem é gentil, para quem é cortês, para quem está para o bem de quem está em volta, dos que rodeiam, independente se são familiares, independente se são colegas de trabalho, independente se são desconhecidos que procuram um auxílio. Porque olha aqui, ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos. Ninguém se faz melhor assim. E nós estamos aqui para nos fazermos cada vez melhor, mais evoluídos. Então o caminho não é esse arremesso de pedras e espinhos. O caminho é o amor. O caminho é olhar o outro como quer que ele olhe para você. Olhar o outro com o amor que o Cristo nos ensinou. Com o amor que o Cristo traz em todos os ensinamentos que estão à nossa disposição. Esse item, Posso Ir, ele traz do texto, o texto é retirado do livro Traço de Luz, e no capítulo 40, que também é ditado por Emmanuel. E também é um livro que é muito interessante, porque tem... Chico psicografou de diversos espíritos, né? O capítulo 40 é do Emmanuel, mas ele traz temáticas interessantes e também está disponível em PDF, gratuitamente para nós, né? Para buscarmos. Porque se está difícil, sem leitura, fica mais difícil ainda. Busquemos, né? Todas as orientações para depois a gente conseguir colocar em prática, né? E aí ele traz: à frente da caridade e da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, a maneira da fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. À frente de tanta crueldade, tanto ódio uns pelos outros, tantas farpas, tantas pedras, tantos espinhos, em tempos de complicações políticas que fazem um atirar pedra no outro, o que acontece? Que consequência eu tenho? Eu estou fomentando o ódio. Eu continuo sendo responsável pela energia ambiental dos ambientes do qual eu faço parte, se eu não me comporto como ele diz aqui, buscando o amor. Porque não vale trocar golpe por golpe,
injúria por injúria e mal por mal. O mal se paga com o quê, minha gente? Com o bem. Não há mal que perdure se você reage com o bem, com o amor, se você responde com gratidão, com cortesia, com doçura. Quem é que continua discutindo e brigando quando um silencia, ou quando um sorri, ou quando um abaixa a cabeça e diz tudo bem, depois nós conversamos, ok, entendo, e depois você conversa. A discussão não evolui se você não reage da mesma forma. Se você leva o amor para onde tem o ódio, essa luz, ela aumentará e ela depois inundará os ambientes. Porque não há escuridão que permaneça com a luz, e a luz vem com o amor. Aqui uma tirinha que eu achei tão bonitinha, procurando questões sobre, vou sair do Evangelho, dos livros espíritas, mas é para o amor e para o bem, né? Como ele diz aqui, Charlie Brown e Snoopy, que as nossas palavras, nossos gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque essa vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. Senão, ela não vai ter sentido. Senão, nós voltaremos novamente aqui para trabalhar as mesmas questões, quiçá com as mesmas pessoas, os mesmos espíritos. Porque nós temos que aprender. E todos nós sabemos que esse aprendizado, ele vem com muito sofrimento. Dependendo de que aprendizado é esse, do quem você é, quem você foi, e aí os graus são variados, né? Mas o sofrimento, ele vem. Mas ele só permanece se nós permanecermos nessa incompreensão do que realmente devemos fazer. Só permanece se formos pelo mesmo caminho. Se não mudarmos esse caminho, se não nos auto-observarmos, se não refletirmos a cada palavra antes de falar, antes de agir, as dores permanecerão. E aí não é o outro sozinho responsável por isso. O outro pode até ter responsabilidade, mas a maior responsabilidade é a sua. Porque você tem que escolher e fazer diferente. E aí vem a convocação, obviamente, né? Emmanuel coloca que, então, somos o quê? Convocados à edificação do reino de Deus no mundo. A começar de nós mesmos. É imprescindível que saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Nós precisamos ter essa convicção e certeza do que o Cristo quer de nós. Uma das primeiras palestras que participei aqui, que vim, eu escutei algo, né? Era Samuel que estava presidindo aqui, estava palestrando, e uma frase ficou na minha cabeça desde sempre. Nunca tinha escutado aquela frase, nunca fez tanto sentido, e eu não levei isso para a minha vida até hoje. E ando distribuindo por aí, porque eu vivo perguntando, né?
que ele falou assim: o que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus faria no nosso lugar? Quais as discussões que Jesus continuou, incitou? Quais? Como você reage a falas, ao ódio, a pedras? Nem sempre a discussão que é vencida, né? Como aquele, eu tinha razão, eu avisei, eu te falei. Que vitória é essa? Que gera rancor, que gera raiva, que faz minar pouco a pouco o amor entre pessoas que até então até se davam bem. Se gostavam, se admiravam. Mas o que Jesus faria? Para começar a refletir, lembrem, as palavras não foram criadas para destruir, não foram criadas para denegrir, não foram criadas para agredir. Silenciar muitas vezes é sim a melhor maneira. Com o passar do tempo, só silenciar não dá. Eu tenho que começar a refletir no como eu vou falar. Porque eu não tenho que jogar a responsabilidade só para o outro, mas eu não falei para machucar. E o outro sabe que você não quis machucá-lo? E você falou para ele depois? E você perguntou como ele se sentiu? Porque ele tem que ser forte. Porque isso é besteira. Porque ele precisa ouvir. Todos nós precisamos ouvir. Todos nós precisamos ser orientados em um momento ou outro. Todos nós precisamos ser chamados à atenção. Mas sejamos mais doces. Sejamos mais reflexivos no como eu vou falar. Porque aí eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Porque é só isso que eu posso mudar. Eu posso até falar com o outro, mas a responsabilidade de mudança é dele. E ele pode continuar no mesmo erro, digamos assim, mesmo que nós tenhamos falado e orientado. E aí nós nos voltamos para nós mesmos. Será se eu falei de forma agressiva? Não, não falei. Mas será se fulano se ofendeu? Fulano, naquele dia que eu falei isso para você, como é que você se sentiu? Só de você olhar para o rosto dele, você vai saber como ele se sentiu. Porque se aquilo não fez diferença, ele vai dizer, não, numa boa, não, tranquilo. Olhe para a face dele. Veja os comportamentos depois do que você falou. Se ele se reaproximou de você ou se continuou afastado. Porque a gente começa a se afastar quando a gente começa a receber muitas pedras ou espinhos. Porque fica uma guerra. As pedras vão e as pedras voltam. Quando isso vai parar? Quem vai ceder? Quem vai olhar para o outro com amor, com doçura, para entender que naquele momento ele não compreendeu o que você disse, mas vamos mudar a forma de falar, os seus modelos de se comportar.
baseados no que o Cristo queria e quer que nós façamos. Perguntem o que Jesus faria, como Jesus falaria. Se auto-observem. Parem de atirar pedras, que nós possamos parar de atirar pedras, porque todos nós, uma hora ou outra, um momento ou outro, atiramos. Porque se a gente atira muita pedra e só vive como um espinho, quem se aproximará? Lembram lá do início? A questão de eu mando e você obedece. Os nossos filhos, como que a gente fala com eles? Não somos amigos, são pais e filhos. Mas as formas de falar fazem bem para todos, independente da relação. Porque quando você estabelece uma relação só de poder, há consequências. E podem não ser as melhores. Nós podemos nos prejudicar muito. E ninguém quer voltar para aprender as mesmas coisas. Ou querem? Quantas vezes ainda podemos? Será que ainda dá tempo? Que nós possamos aproveitar essa vida agora para nos mantermos fiéis ao que o Cristo quer que façamos. Porque a obrigação de mudança é a minha, a reforma é a minha. Reformamento moral, eu sou responsável. Eu não tenho que pensar no outro só. Ah, não, mas fulano se ofende demais com tudo. Esqueça, ele tem as questões dele. Olhe você o que você pode fazer. E se você está fazendo tudo o que pode, se você não está tirando pedras, nem farpas, nem espinhos, ele vai aprender também. As próximas palestras vão continuar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre paciência e resignação. E que é muito importante que vocês venham para a continuidade do estudo desse capítulo, que é tão importante para a nossa reforma moral. Possamos refletir, porque ninguém é perfeito, nós estamos em aprendizado, sim, mas nós precisamos agir e não parar, e não colocar a responsabilidade só nesse outro. Eu agradeço a atenção de todos e espero que a mensagem do Cristo tenha sido passada da melhor forma, que nós possamos ir para casa pensando nessa frase do que Ele quer que façamos, do como agir, do como Ele agiria, e colocando em prática dia a dia essa afabilidade, essa doçura no nosso dia a dia, porque é possível, e se estamos aqui é porque temos uma nova oportunidade. Muito obrigada. Fiquem em paz.